Bom dia, amigos e seguidores do Jones Pinheiro pelo Facebook. Ontem eu gravei um vídeo falando sobre pecado. Hoje, olhar aqui a data, dia 15 de dezembro, vou comentar sobre um tema muito importante. O título é Seitas e Heresias. Eu tenho uma base bíblica para falar sobre isso, que está lá em 2 Timóteo, capítulo 2. Mas eu não vou ler, porque quem me segue geralmente são pessoas cristãs, cristão evangélico, leem a Bíblia. Então não há necessidade de provar que o meu comentário está sendo tirado da Bíblia. Eu creio que todos confiam na minha palavra. Definição de seita. Seita é um grupo religioso em torno de algumas interpretações errôneas da Bíblia. Tem sempre um fundador. Creem em revelações extra-bíblicas. Essa é a identidade de uma seita. E o que é heresia? Heresia, doutrina que sobressai às outras, é antibíblica ou produto de interpretação incorreta. Heresia é uma palavra que vem lá do hebraico, eretz, terra. Heresia, aquilo que é lançado por terra. Seita é um produto da heresia. Surgiu heresia dentro da igreja oficial. E dessas heresias surgiram seitas. Eu destaquei aqui alguns pontos. Primeiro, o perigo de uma heresia dentro da igreja. Nenhuma igreja deve conviver com heresia. Se percebe que é heresia, tem que eliminar, mostrar pela Bíblia que aquilo não tem base nas Escrituras Sagradas. Envenena a doutrina original. Quer ver um exemplo? A história do pecado de Eva. Inventaram a tal de maçã, que não tem nenhum fundamento nas Escrituras Sagradas. E o mundo todo acredita nisso. Provoca dissensão na igreja. Por que provoca dissensão? Porque aqueles que contestam também são contestados por aqueles que aceitam a heresia. Então se cria dois grupos. Um grupo que defende a Bíblia e um grupo que defende revelações extra-bíblicas. Compromete a fé pessoal do crente fraco. Aquele indivíduo que aceitou o evangelho, mas ele não tem muita firmeza, ele fica assim um pouco na dúvida e não sabe se é realmente aquilo que ele quer. Ele veio de uma outra denominação, ou da Igreja Católica, ou de uma outra religião, ou não tinha religião nenhuma. Ele achou que a convivência com a igreja é uma coisa boa, é uma coisa agradável. Então ele fica ali, mas ele não tem convicção de fé. Ele também, geralmente, é afetado pelas heresias. Um exemplo muito claro é a primeira-dama falando língua estranha. Isso aí é zombar do Evangelho. É zombar daqueles que creem na revelação das Escrituras Sagradas. É zombar daqueles que levam a sério a sua vida cristã. Que me perdoe a primeira-dama, ela devia de se mancar. Temos 3 exemplos modernos de heresia. Muito falado dentro das igrejas. O templo é a casa de Deus.
A Bíblia não diz isso. Templo não é casa de Deus. Quando Jesus fala de templo, ele fala do seu corpo. E a Bíblia afirma que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Portanto, o templo de tijolo não é casa de Deus. Segundo, o dízimo é de Deus e eu tenho que devolver o que é de Deus, como se fosse uma negociata. Eu entrego meu dízimo para Deus e agora não devo mais nada para ele. Dei o que é dele, pronto, estamos quites. E tem crente batista que acredita nisso. E o terceiro, os pastores são ungidos. Chega a ser vergonhoso. Uma igreja onde tem pessoas sinceras, adorando a Deus, estudando a Bíblia, aprendendo, tentando ser um cidadão melhor, um marido melhor, um pai melhor, um empregado melhor, um funcionário melhor na empresa onde ele trabalha, com toda a sinceridade. Ele não é ungido. Ungido é o pastor, porque tem um título. Isso também é desvio doutrinário, isso também é heresia.